Olá e bem-vindos! Quem é que nunca se sentiu um completo peixe fora d'água ao chegar a um país novo ou uma cultura diferente? Pois bem, nesta análise vamos mergulhar fundo e perceber que o chamado choque cultural é muito, mas muito mais do que apenas ter saudades de casa. Na verdade, é uma verdadeira crise de identidade. Para percebermos isto, vamos começar com o pequeno quebra-cabeças. Porque no centro de toda esta experiência, no epicentro do choque, está uma única palavra. Uma palavra que, no fundo, define tudo aquilo que somos. Agora vão aparecer no ecrã algumas definições. Pensem nisto como se fossem peças de um puzzle. O desafio é simples. Qual é a palavra que consegue ligar todas estas ideias? Ora bem, aqui temos a nossa personalidade, a forma como nos vemos em relação aos outros, os grupos aos quais pertencemos e até aquelas características de que mais nos orgulhamos. Tudo isto aponta numa única direção. E a palavra é identidade. É esta a chave. A identidade é basicamente o chão que pisamos, os alicerces da nossa percepção de nós mesmos. E o choque cultural? Bem, o choque cultural vem abalar esses mesmos alicerces. Mas é aqui que a história fica realmente interessante, porque temos a tendência de pensar na nossa identidade como algo fixo, sólido, não é? Mas a verdade é que se parece muito mais com um rio, que está sempre a fluir e a mudar. O filósofo grego Heráclito, há mais de 2000 anos, já tinha percebido isto de forma genial. O rio nunca é o mesmo, e nós também nunca somos os mesmos. A cada segundo, a cada experiência, algo em nós muda. E é mesmo isso. A nossa identidade é fluida. Nunca somos a mesma pessoa de um momento para o outro. Cada livro que lemos, cada conversa que temos, cada pequeno desafio, tudo isso vai, subtilmente, moldando quem somos. E se a nossa identidade é este rio em constante movimento, então a cultura são as margens que dão forma ao rio. É como um guião invisível que nos diz como agir, como sentir, basicamente como ser. E vejam bem a profundidade disto. Em culturas mais individualistas, como nos Estados Unidos, o eu é quase como uma entidade separada. Em culturas coletivistas, como na China, o eu está intrinsecamente ligado ao grupo. E o mais incrível, a neurociência comprova isto. Em exames ao cérebro, os participantes chineses ativam a mesma área cerebral quando pensam em si próprios e quando pensam na mãe. Nos americanos, são áreas completamente distintas. A cultura literalmente molda a forma como o nosso cérebro funciona. Portanto, quando nos mudamos para uma nova cultura, é quase garantido que vamos passar por uma autêntica montanha-russa emocional, conhecida como a curva em W. Começa tudo com a euforia da fase de lua de mel, depois vem a queda para a angústia, seguida de uma lenta subida de ajustamento. E a grande surpresa? O processo repete-se todo outra vez quando voltamos para casa. Mas o verdadeiro abalo, o verdadeiro choque, não vem da comida diferente ou das dificuldades com a língua, não. Vem de um sítio muito mais profundo. Vem de uma fissura que se abre no nosso próprio sentido de quem somos. Pensemos nisto. Nós construímos a nossa imagem com base na forma como os outros reagem a nós. Usamos os outros como um espelho social. As suas reações, as normas, o feedback que nos dão, tudo isso nos diz quem somos. A questão é, o que acontece quando esse espelho desaparece? Ou pior, quando o espelho se parte e já não nos devolve o reflexo a que estávamos habituados? Esse fenómeno chama-se autochoque. É aquela sensação vertiginosa de nos olharmos ao espelho e de repente não reconhecermos quem está do outro lado. É uma crise de identidade em estado puro. Vamos fazer uma pequena experiência mental. Pensem agora mesmo nas 3 características que melhor vos definem, aquelas de que tenho mais orgulho. Já está? Ótimo. Agora, imaginem que de um momento para o outro essas características são simplesmente apagadas. Quem resta? Quem somos nós agora? Uma estudante que fez este mesmo exercício resumiu a sensação de uma forma perfeita. Esta sensação de se sentir perdido e vazio, de sentir que não sou eu. É exatamente isto o autochoque. Uma profunda desconexão de nós mesmos. Então, a grande questão é, como é que se sai deste abismo? A resposta não passa por tentar colar os cacos e voltar a ser quem éramos. A solução é pegar nesses cacos e construir algo novo, um mosaico de identidade muito mais rico e complexo. E para essa viagem há 3 ferramentas essenciais. Primeiro, a consciência. Perceber que este sentimento é perfeitamente normal. Segundo, a empatia. Ter compaixão por nós e pelos outros. E terceiro, a mais importante, ter a coragem de mudar de óculos e tentar ver o mundo através das lentes da nova cultura. Porque, no fim de contas, o autochoque não nos destrói.
ele expande-nos. Este processo doloroso acaba por transformar a nossa identidade, tornando-a mais forte, mais flexível e, acima de tudo, incrivelmente mais rica. E isto deixa-nos com uma última reflexão. Se calhar, em vez de perguntarmos uns aos outros de onde és, a pergunta mais interessante seria: onde é que te sentes um local? Porque, talvez, a nossa verdadeira identidade não esteja definida pelo sítio de onde viemos, mas sim pelos lugares onde escolhemos pertencer.